nessa aula, nós faremos uma aplicação passo a passo em nossa modelo. Vamos começar esse lash lifting realizando a higienização dos cílios, da maneira que você já sabe fazer. Eu aplico aqui a espuma e venho com os próprios dedos massageando pálpebra, cílios, folículo, a raiz dos cílios em movimentos circulares. É importante fazer essa higienização com os dedos firmes, porém sem pressionar o globo ocular. Higienize muito bem, você pode fazer essa higienização com o dedo, você pode fazer essa higienização com o pincel com aplicador descartável, mas com os dedos e o shampoo higienizador é o suficiente para que esses cílios estejam realmente limpos e que seja retirado todo o resíduo de maquiagem, inclusive de células mortas. Após toda essa higienização e esse movimento, nós vamos retirar o excesso do shampoo. Eu faço isso com algodão disco e também faço o enxágue total com água. Você pode fazer com a água destilada, água mineral, água filtrada ou então o soro fisiológico, fica a seu critério. Aqui eu realmente lavo o olho, lavo a pálpebra e lavo os fios para retirar todo o resíduo do shampoo dos cílios da cliente, porque se você deixar esse resíduo, com toda certeza vai atrapalhar na permeação dos ativos e nós vamos ter problema para que a curvatura seja perfeita. Então, enxaguei tudo direitinho, agora eu vou secar. Eu faço novamente, percebo que ainda tem um resíduo de sabão, então eu faço para certificar e garantir que realmente esses cílios estão bem higienizados e principalmente limpos, enxaguados. Com o lenço de papel, agora eu venho secando, eu enrolo o dedo no lenço, observa bem, e venho secando a base dos fios e o corpo de cada fio para ficar bem sequinho esse olho e os ativos possam realmente fazer a diferença. Eu levanto um pouquinho a pálpebra, seco por baixo, seco por cima, com o dedo enroladinho no lencinho de papel. Agora, após seco, eu venho alinhando os fios com a escovinha descartável. E agora é a hora da aplicação correta dos pads e a preparação para a gente iniciar o trabalho de lash lifting. Eu utilizo esse pad de gel, que vocês já conhecem, que tem na Lash Shop Brasil. Eu acoplo esse lado menor no canto interno para ficar mais fácil. No lash lifting é um pouco diferente da extensão de cílios, aqui a gente não tem a necessidade de fazer uma acoplagem perfeita, nós podemos simplesmente esconder, guardar os fios inferiores para que eles não grudem e não seja desconfortável para a cliente durante o procedimento. Então, aplicados com todo o cuidado para que não entre dentro dos olhos. Agora eu mostro para vocês aqui a escolha dos pads de silicone. Eu estou usando aqui na modelo os pads da Master e eu venho apresentar para vocês cada um deles para que vocês possam perceber o resultado. Eu acoplo no fio natural sem a cola e subo os fios para observar até onde ele vai. Observa bem? A nossa modelo tem os cílios bem longos. Nós percebemos umas falhas aqui, eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula. Eu pego o outro molde um pouquinho maior, posiciono e subo, elevo, olha só, na verdade esse é bem maior. Eu elevo o molde para ver até onde a ponta desse fio vai bater. Peguei aqui o pentinho para vocês verem, olha só, muito grande. Vou pegar um próximo molde para mostrar para vocês. Olha só, acoplo na pálpebra dela bem rente à raiz dos fios e subo, ele vai encostar lá na divisa, olha só.
Esse também seria uma opção interessante para se aplicar o lash lifting na modelo. E pego aqui o outro, faço de novo o teste. Subo e ele tá muito longe. Observa lá o final da curvatura, falta muito para ele chegar até lá, para a ponta dos fios chegarem até lá. Então, ele ficaria muito curvado. E eu pego esse molde na cor laranja, que é bem pequenininho, olha só. Subo os fios e percebo que passa um pouco. Confere você também. Essa parte é muito importante nós realmente fazermos teste, coloca um, experimenta, eleva os fios, veja até onde esse fio vai bater, onde essa acoplagem, se essa acoplagem vai ficar perfeita. Suba os fios e veja até onde a pontinha do fio vai alcançar, se vai chegar no molde, no finalzinho da curvatura ou não. Isso é muito importante. Se ficar faltando muito, não vai ficar legal, não vai ficar um efeito lift. E se ficar sobrando demais no molde, também não. Aqui eu escolhi o moldezinho rosa, que é intermediário. Não é tão pequeno, mas também não é o maior tamanho. Passo a cola no molde. Essa cola que eu usei foi a cola do meu kit, a cola que está disponível na Lash Shop e também tem registro da Anvisa. Na hora de acoplar, vocês observam que eu chego com ele reto, em pé, para depois deitar. Eu acho mais fácil fazer essa acoplagem, tá vendo como é que foi fácil? Eu venho com ele em pé e deito e logo em seguida venho pressionando aí a pálpebra, o shield na pálpebra, ou o molde de silicone, como você preferir, para que ele fique bem acoplado nos fios na pálpebra dela. Isso é muito importante. Eu prefiro vir com ele em pé e depois deitar, porque assim eu alcanço mais a raiz dos fios, eu acho mais fácil. Façam esse teste e depois me contem. Vou fazer no segundo, eu venho aplicando a cola é mais densa, vocês podem observar aí no vídeo. Eu aplico e espalho a cola em todo o molde para acoplar bem. Não adianta passar só um pouquinho embaixo, tá? Tem que acoplar bem. E venho encaixar novamente na pálpebra dela. Observa, eu venho com ele em pé para chegar bem próximo da raiz. E depois eu venho deitando e posicionando. É importante observar também, aqui a minha mão atrapalha um pouco, mas é importante observar também que o início do shield tem que ficar no início do olho, não muito para dentro, muito próximo do nariz, porque vai dar errado. Então, onde começa o olho, começa o shield, pense nisso. Eu venho ajustando, olhando os fios. Se der errado, coloca de novo, tá? Não tem problema. E nesse começo realmente é teste, faz, não ficou legal, não gostou? Faça novamente até você encontrar o melhor jeito para você executar o procedimento. Isso que eu faço aqui também é muito importante, é conferir se não tem nem um fiozinho grudado por debaixo do shield, tá? Observa isso também, se não tem nem um fiozinho debaixo do shield, isso é importante. Senão vai dar muita diferença no seu resultado e vai ficar aparecendo lá todos os fios curvadinhos e nesse lugar onde ele ficou lá dentro do molde, ele vai ficar reto. Acoplou, direciona aí o escova, né, os fios, passa a escovinha, se tiver resíduo de cola, tira. Isso é importante. Pé desacoplados. Agora é hora de fazer a acoplagem dos fios naturais. Eu passo só um pouquinho no começo, eu não aplico em todo o molde de silicone porque essa cola vai secar. E eu seguro a pálpebra para cima porque eu preciso ver a raiz. Para um bom lash lifting, o segredo é ver a base dos fios. Para um bom fio a fio, no alongamento de cílios, na extensão de cílios, a mesma coisa. Eu seguro e elevo os fios, olha só. Eu venho pressionando, né, contra o molde e alinhando esses fios, tá? Pressiona, segura um pouco
e alinha. Pressiona, segura um pouco e alinha, tá? E alguns são mais rebeldes, alguns vão descer um pouquinho, é normal. Aí eu venho ajustando. A cola da Last Shop Brasil é interessante, né? A cola da nossa marca, porque ela não é tão rápida, que seca muito rápido sem possibilitar ajustes. E também não é muito lenta para que o fio fique descendo todos de uma vez e você acopla, o fio desce, então não tem muito esse problema. Mas te permite fazer ajustes sim, e isso é muito legal. Aplico mais um pouco e vamos elevar os fios novamente. É importante você não trabalhar com muito excesso, né? Com excesso de cola. É importante você fazer realmente com a quantidade pequena, que seja suficiente para fazer um bom trabalho, mas que não seja muita quantidade a ponto de endurecer os fios e atrapalhar a penetração dos ativos, tá? Senão o seu lash lifting não vai ficar legal. Então, a gente vem acoplando aí, vem subindo os fios devagarinho, vem ajustando. Se você perceber que em algumas partes tem quantidade mais densa, mais fios aqui do que ali, você pode ir ajustando. É muito importante esse alinhamento e esse ajuste para ficar perfeito, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Aplica cola e faça isso sobre todo o molde até você completar o set, completar todo esse conjunto. Aqui primeiro eu faço um olho, depois o outro, mas é interessante você também fazer o canto interno de um olho, passa para o canto interno do outro olho. O meio de um olho passa para o meio do outro olho. Também é interessante fazer dessa maneira para você trabalhar a questão da simetria e dos ajustes. Isso é muito legal. Aqui onde eu tô mexendo agora, se você observar bem, você vai perceber que tá faltando um pouco de fios aí. Ela tem alguns fios que estão crescendo, tá? E nós temos sim um buraquinho bem visível aí no canto externo onde eu tô mexendo exatamente agora. Então, aqui a gente tem um pequeno problema em relação ao alinhamento e a gente poderia direcionar, mas eu preferi colocar todo pra cima e deixar o espaço aí mesmo, onde tem os fios que estão crescendo, tá? Então, não vai ficar tão certinho esse olho como o olho seguinte, né? O olho esquerdo, em função disso. Aqui eu ainda mexo um pouco, eu vou reajustando aqui, retiro o excesso, não deixa acumular excesso. Lembrando que se você ficar passando em cima de onde já tá seco a cola ou o adesivo, vai incomodar porque vai repuxar os fios, pode deixar a pálpebra dolorida e também pode soltar o que você já acoplou. Então, se você for mexer, é interessante você colocar um pouquinho de cola no lugar que você vai remodelar. Por isso, importante sempre trabalhar sem excesso de cola. Eu faço aqui uma prévia, né? Eu confiro. É importante você ter um espelhinho aí desses de dentista, para você observar bem como é que tá o seu alinhamento. E ali eu já percebi a minha falha, onde eu tenho uma falha nos cílios dela. Na verdade, ela tem essa falha, né? E aí vai ficar assim mesmo, nós vamos deixar essa falha aí, porque com certeza ou ela puxou, ou então esses fios renovaram e ficaram só os pequenos, né, na fase anágena. Então, vamos passar pro próximo olho, vamos fazer o alinhamento. E aqui eu tenho fios um conjunto mais completo, sem problemas, com fios com um conjunto mais simétrico, né? Eu venho fazendo aqui a acoplagem, eu passo a cola no shield e venho acoplando os fios. Isso fica muito fácil no decorrer do tempo, é um trabalho muito prazeroso, praticamente uma terapia. Eleva e lembre-se sempre de puxar da base para as pontas, não é da metade, porque os fios precisam vir da raiz alinhado. Se ele vier bagunçado, você precisa voltar lá na base, lá na raiz. Então, é da raiz para as pontas, é da base para as pontas. Uma dica que eu vou dar é que se tiver muito difícil desses fios acoplarem,
eu mostro agora para vocês, um lado do pentinho tem o dentinho, do outro lado é todo lisinho. Você pode elevar os fios com a parte lisa e depois alinhar com a parte da escovinha, do pente. Venho elevando os fios até finalizar o conjunto. Aqui agora a minha mão atrapalhou um pouco para vocês visualizarem. Eleva até o final. Se ficar algum fiozinho que ainda não cresceu o suficiente, né, vai ficar ali na base, ele pode ficar descendo um pouquinho. Você pode utilizar um pouquinho de cola para tentar acoplar ele no molde, para ele também subir e ficar 100%. Confira o conjunto, olha os dois olhos, veja se está simétrico, se tem algum ajuste a ser feito, se de um lado está mais perfeito do que do outro, se tem algum fio que escapou, algum fio que ficou debaixo do molde ou até mesmo debaixo do pad de gel. Se tiver, ajusta, isso é importante. Sobe o fio. Aqui eu percebo essa diferença, olha só. Eu percebo que nós temos aqui uma falha grande, eu desci os fios. Para fazer isso, para não acumular cola sobre cola, você pode umedecer um cotonete com um pouquinho de água, passar no lugar, secar com a outra ponta do cotonete seco e acoplar novamente esse espaço. Isso também funciona bastante para você ajustar sem necessariamente acumular cola e deixar resíduo ou excesso de cola no seu trabalho. Eu passo um pouquinho de cola e venho ajustando e remodelando até ficar perfeito ou o mais próximo do perfeito. Agora, shields acoplados, fios acoplados e alinhados. Passo 1, a quantidade do passo 1 não pode ser exagerada a ponto de escorrer para dentro dos olhos, para dentro da mucosa. E também não pode ser o mínimo possível a ponto de não permear os fios e realmente fazer o efeito que tem que fazer, realizar a quebra dos fios, né, da estrutura dos fios. Então, é muito, muito, muito importante que esse trabalho seja realizado da base para as pontas, sem encostar nas pontas. Realmente vai ficar ali um pouquinho na base, sem entrar dentro do olho, e vem até o corpo do fio. Não pode tocar o passo 1, a base de tioglicolato de amônia ou ácido tioglicólico, não pode tocar nas pontas, porque vai deixar as pontas dos fios queimadas ou enrugadas, amassadas. O importante é você acoplar e depositar o produto. Repara que eu venho depositando o produto sobre os fios sem esfregar, claro, porque se eu esfrego, eu tiro a modelagem que eu dei. Então, aplico dando leve batidinhas sobre o molde que eu fiz. Se eu percebo que tem algum lugar que o fio não recebeu o produto, eu volto
e coloco mais um pouquinho ali naquele lugar. Eu redistribuo esse produto sobre os fios sem fazer movimento circular. Eu aplico em todos os fios, eu aplico bem, elevo a pálpebra um pouquinho para ver a raiz dos fios, para dar uma boa base, mas sem deixar entrar dentro do olho. Aplica nos 2 olhos e nesse momento já é hora de observar o tempo de ação do produto. A partir do momento que você já começou a aplicar num olho, esse tempo tem que ser contado e respeite o tempo de ação do produto que o fabricante te orientar, independente da marca que você estiver usando. E claro, não só o tempo, mas como você já aprendeu na parte teórica, respeite também a estrutura do fio natural. Se você estiver trabalhando com fio natural muito sensível, muito delicado, é muito importante que você reduza o tempo de ação desse primeiro ativo. E aqui na nossa modelo, que tem fios super fortes e resistentes, nós vamos fazer oclusão com papel filme. Eu deixei 20 minutinhos. Se a sua sala for uma sala muito gelada, onde tem um ar-condicionado muito forte, se a temperatura estiver baixa, você pode sim fazer a oclusão, principalmente se a plataforma do fio natural for um fio natural mais resistente. Se for um fio bem fininho, não é necessário. Faça a oclusão, coloque ali um paninho, uma toalhinha por cima, dê o tempo de ação, então nós vamos remover com o cotonete seco. Durante todo o procedimento eu faço com o cotonete bem sequinho. Vem retirando sem esfregar também, com muito cuidado para você não retirar o direcionamento e a acoplagem que você fez. Então, eu venho com muita delicadeza, com o cotonete firme, porém sem força. Eu venho retirando o produto dos fios. Retire dos 2 olhos, na mesma sequência em que você aplicou. Se aplicou no olho direito primeiro, retira do olho direito primeiro. Retira todo o resíduo do produto do passo 1, cotonete seco, sem água. E agora nós vamos aplicar o passo 2. A quantidade de produto eu mostro para vocês aí, é uma quantidade bem pequenininha, não precisa exagerar para que o produto escorra para dentro do olho. Aqui eu já aplico o produto. Você pode sim dar um direcionamento, pode aplicar o produto, né, para cima ou aplicando com depósito, com leves batidinhas também. Se algum fiozinho nesse momento descolar e abaixar, você pode com o próprio produto subir e alinhar esse fio. Agora no passo 2, a neutralização, eu posso aplicar nas pontas sem nenhum problema. Eu posso aplicar da base às pontas e não só no corpo ou no meio dos fios. É até interessante que isso ocorra para que haja uma neutralização total do produto do passo 1. Aplico de novo.
produto aplicado em todo o olho. Certifique-se que realmente tem produto em toda a extensão. E você, se você fez a oclusão no passo 1, você também pode fazer a oclusão agora no passo 2. Agora, retiro a oclusão e venho removendo os fios do molde. Aqui eu já venho com o passo 3, que é a nutrição, seja qualquer kit que você esteja usando de lash lift, ele vai te oferecer ou a nutrição ou um balme, né? E você pode fazer essa retirada com o próprio produto. Algumas pessoas preferem realizar aqui a tintura com os fios elevados. Depende muito do caso, em alguns casos eu faço essa tintura com os fios já acoplados, em outros casos, se eles começarem a ceder, eu faço a tintura com os fios para baixo. Então, nesse caso aqui, nós retiramos os moldes para depois realizar a tintura e a coloração desses fios. Eu aproveito a própria nutrição do produto para higienizar e retirar o excesso de cola das pálpebras da minha modelo. Faça isso direitinho para que quando ela abrir os olhos, né, a pálpebra não fique pregada, colada e cause incômodo para ela. E esse momento é muito legal porque tem aí uma hidratação. Mesmo que seja leve, vai hidratar pelo e também pele. Eu faço essa higienização. Se precisar, eu umedeço um pouquinho o algodão e passo na pálpebra dela. Evito de molhar os cílios, mas na pálpebra passo e faço toda a limpeza. Se precisar, venho limpando, tirando todo o excesso. Eu gosto de molhar uma extremidade do algodão e a outra não. Então, eu venho limpando, retirando o excesso de cola. Se você preferir, você pode umidificar o algodão com o próprio produto, né? A nutrição, que também é interessante. E vai ajudar a higienizar e deixar os fios bem soltinhos. Eu seco. Se você molhar, mesmo que seja com nutrição ou soro fisiológico, evite de molhar muito, mas se umedecer em algum momento, sempre higienize. Aqui nesse momento também eu gosto de higienizar e seco com o lencinho de papel pós limpeza das pálpebras. Realinho os fios com o pentinho.
faço a coloração. Aqui, 1 centímetro de tintura. Aqui acho que ainda ficou bastante, pode ser um pouco menos. Nessa coloração, estou usando o preto azulado. Venho com 4 gotinhas de OX, de 3 a 5 gotinhas, geralmente. Não utilizo mais que isso. E uso o mixer para fazer a pastinha, porque fica bem homogêneo e é bem rapidinho. Só cuidado para não espirrar no seu jaleco, nem nas suas paredes. Tintura pronta, ela vai ficar numa consistência bem legal. A consistência que vai dar é uma pasta mesmo, que não vai cair do seu aplicador. Aqui eu aplico com cotonete, você pode aplicar com um aplicador microbrush ou um aplicador descartável de batom, um pincelzinho até. O kit da Reflecto-Sil já vem com o pincelzinho, também é legal fazer com aquele aplicador, com aquele pincelzinho que não é descartável. Aqui agora eu já troquei, comecei com o cotonete, percebi que o cotonete estava absorvendo muito produto, então eu já peguei o microbrush. Aplico em todos os fios. Lembrando que você pode fazer essa tintura acoplada no shield ou depois de remover, sem nenhum problema. Acoplado no shield vai ser mais rápido. Aqui, como a gente tirou, a gente vai ter que fazer 2 higienizações. Mas eu tirei porque os fios já estavam sendo descolados ali naquele momento, então eu preferi remover. Aplique em todos os fios. A tintura é muito importante você observar e não deixar entrar dentro dos olhos, porque em contato com a mucosa realmente tintura arde bastante e gera algum desconforto. Vai ser importante, se entrar dentro dos olhos, fazer a limpeza dos olhos com soro fisiológico, tá? Então, evite de deixar entrar dentro do olho e principalmente certifique-se que a cliente esteja durante todo o procedimento com os olhos fechados. Você vai perceber que se você estiver usando a tinta preta azulada, ela vai ficar bem roxinha, bem azulzinha no começo, e ela vai oxidando e vai escurecendo à medida que os minutos vão passando, né? Em contato com os cílios, em contato com o ar. Então, vai funcionar. Não é legal você realizar a preparação da tintura antes, porque ela vai oxidar e a cor não vai permear os fios. Então, a aplicação da tintura, a montagem, na verdade, né, a formulação ali, a misturinha tem que ser feita bem na hora que for aplicar nos fios mesmo, não dá para reservar. Pronto, de 2 a 3 minutinhos é o suficiente. Lembrando que nós já aprendemos na aula teórica que o tioglicolato ou o ácido tioglicólico, eles não gostam de misturar com outras químicas. Então, a tintura é compatível, mas nós não deixaremos por muito tempo para não danificar esses fios naturais. Então, eu faço uma aplicação de 2 a 3 minutinhos no máximo. Já venho com um cotonetinho seco fazendo a remoção do excesso dessa tinta. Passo na pálpebra para retirar e não manchar a pálpebra da minha cliente, assim como eu já manchei as mãos. Tem muita gente que deixa resíduo de tinta na base dos fios e quando vai fazer foto aparece tudo, gente. Critério para fotografia, enquanto eu vou higienizando, já vou falando para vocês aqui. Quando vocês forem fazer a retirada da tinta, é muito importante levantar a pálpebra como eu faço aí, olha só. Levantando essa pálpebra, você consegue ver a base dos fios e você consegue perceber onde tem resíduo de produto, tá?
Inclusive, se você for participar de qualquer campeonato, é muito importante que você faça uma limpeza e deixe os fios bem soltinhos, tá bom? Isso aí vai ser critério de avaliação em campeonato. Então, fios soltinhos, direcionamento ok, curvatura bem feita e limpeza do trabalho. Agora, nós estamos aqui limpando o outro olho com um cotonetinho novo, limpinho e seco. Eu faço o mesmo processo, retiro todo o excesso de produto dos cílios. Retiro o excesso de produto também da pálpebra. Quanto mais tempo você deixar o produto em contato com a pele, mais manchado vai ficar. Então, é muito importante retirar para que não manche a cliente. Ela quer ficar com os cílios tingidos, mas ela não quer a pele tingida. Então, vamos tirar tudo, retirar o excesso, deixar os cílios bem lindos, soltinhos, sem resíduo de tinta, sem resíduo de produto. Tudo limpinho. Passo a escovinha para que os cílios fiquem bem soltinhos. Se for uma foto de campeonato, por exemplo, agora seria a hora de fotografar, antes de fazer o Lash Botox. O Lash Botox, como é muita nutrição, vai deixar os fios mais grudadinhos, então vai diminuir o volume dos fios naturais. Então, antes do Botox, lembre-se, faça fotos. Agora, olha só a quantidade, Lash Botox nesses fios. Essa aplicação você já sabe fazer, eu não preciso explicar detalhadamente aqui. Leve massagem nos fios naturais, eu aplico sem problema em encostar na pele, sem problema em encostar na pálpebra, o produto não arde os olhos. Você pode aplicar em todos os fios, tenha certeza, fazendo leve massagem, tenha certeza que está permeando fio, por cima, por baixo, tá? Isso é muito importante, principalmente lá nos folículos, é por isso que eu faço a massagem, para que realmente os ativos possam encontrar o folículo e trabalhar lá na parte interna, nas estruturas internas desse fio, para promover crescimento, fortalecimento, resistência e reposição de massa. Faça isso nos 2 cílios. Você vai perceber que o produto vai ser lentamente absorvido. Olha só, parece uma mágica. O produto praticamente sumiu. Se fosse agora um processo de reconstrução, eu passaria um pouquinho mais e deixaria ocluído aí por 5 a 10 minutinhos, mas como não é, eu faço só a massagenzinha, percebo que o produto foi totalmente absorvido nesse momento, eu faço só uma retirada de excesso, mostro para você minhas mãos, 0 produto, ou seja, cílios e pele puxaram totalmente o Lash Complex passo 1 Botox. Pego um cotonete limpo e venho só retirando o excesso, caso tenha ficado. Aqui, quase nada, porque os cílios realmente absorveram bastante. E eu o utilizei com massagem, então eu passo o cotonete só para me certificar. E venho aplicando agora a nanolaminação. Lembrando que esse fio aqui é um fio bastante resistente, é um fio liso e grosso, uma espessura bem grossa. O fio da minha modelo aproximadamente tem de 0,15 a 0,18 milímetros. Então, é um fio que, para você deixar o ativo agir lá no ácido tioglicólico, por exemplo, você deixaria o maior tempo. Agora, a aplicação do gel nanolaminação para finalizar. Um pump é o suficiente para os 2 olhos. Eu pego a escovinha, aplico um pump, olha só, muito produto,
Se for uns cílios com volume menor, pode ser meio pump, é super econômico e rende muito. Aplico aqui para vocês verem, aplico girando a escovinha de baixo para cima e de cima para baixo, para ter certeza que os fios estão laminados, estão sendo realmente envelopados, todas as vitaminas, nutrientes e principalmente o ácido hialurônico e principalmente o procedimento de lash lifting que a gente fez para que ele dure mais. Aproveito e passo o restinho que sobrou ali nas sobrancelhas, que já vão também receber um pouquinho de nutrição e queratina. Agora eu tenho meu lash lifting completamente finalizado e o meu botox e laminação também. Olha só, lash lifting pronto, cílios curvadinhos e lindos. Modelo com um pouquinho de sensibilidade à luz, mas você pode perceber que os cílios estão curvadinhos e bem lindos, todos bem pintadinhos. Olha só o antes e o depois, para que você perceba a diferença nesses cílios que já são longos e resistentes. E aí, gostaram desse passo a passo? Espero que sim, que você tenha aprendido um pouco mais e melhorado aí a sua técnica, o seu protocolo. Te vejo na próxima aula, deixe seu comentário aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!